Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e vim aqui gravar esse vídeo para contar para vocês como que vocês devem lavar o nariz do bebê. Bom, eu ainda não tenho um modelo real para mostrar para vocês, mas eu vou tentar mostrar aqui no boneco, tenho certeza que pode ajudar muita gente. Para que a gente lava o nariz, né? A gente lava o nariz para hidratar bastante as mucosas. A mucosa do nariz, a mucosa aqui dos seios da face, que às vezes ficam ressecadas por conta do tempo, que ficam ressecadas por conta do uso do ar-condicionado, por exemplo, ou que ficam ressecadas por conta da umidade do ar. Então, a lavagem nasal serve para hidratar. Quando o bebê está resfriado, está com o nariz entupido, ela serve justamente para tirar aquele excesso de secreção, impedir que aquela secreção, aquele catarro fique parado e possa provocar tanto uma infecção secundária, como uma sinusite, por exemplo. Então, aquele catarro parado no nariz e nos seios da face pode infeccionar e causar uma sinusite, mas também pode dificultar a respiração do bebê. Principalmente os bebês pequenininhos, que têm o nariz bem pequenininho, então qualquer quantidade de secreção é responsável por ele ficar cansado. Lembrando que o nariz do bebê, o bebê não tem ainda coordenação, ele ainda não respira pela boca, então ele respira exclusivamente pelo nariz. Quando a gente tem o nariz obstruído, o nariz tampadinho por conta de catarro, de secreção, esse bebê vai ficar cansado para respirar, porque ele não consegue nem ao menos compensar a respiração através da respiração oral, que muitas vezes nós adultos fazemos, tá bom? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de soro fisiológico, não pode ser água, não pode ser nenhum outro líquido, porque o soro fisiológico é a solução mais equilibrada que a gente tem no mercado, que não irrita tanto a mucosa. Se a gente usa água, por exemplo, água do chuveiro, testa aí na sua casa, a hora que você estiver tomando banho, dá uma fungada na água do chuveiro. É super horrível, irritante pra caramba, porque a água irrita muito a nossa mucosa. Então a gente não deve fazer lavagem nasal com água, a gente deve fazer com soro fisiológico. Esse soro fisiológico idealmente deve estar em temperatura ambiente, com exceção de alguns casos de sangramento no nariz, que a gente pode usar uma solução fisiológica gelada, né, um soro gelado. O ideal é que a gente use o soro em temperatura ambiente, porque o frio também pode, a temperatura baixa também pode irritar a mucosa do bebê. Esse soro, ele pode ser armazenado, ele deve ser armazenado dentro da geladeira, porque existe uma chance de contaminação de fungo se a gente deixa um frasco de soro fisiológico aberto no armário. Então, se você for comprar aqueles frascos grandes, você deve armazenar os frascos dentro da geladeira. A duração desses frascos é por volta de 15 dias, tá bom? E aí, eu tenho uma dica, até vou pegar aqui pra vocês, que eu uso aqui no meu consultório, que são esses flaconetezinhos, tá? Esses flaconetezinhos de soro fisiológico você encontra na farmácia ou nessas lojas de casa de material cirúrgico, tá? Esse sorinho, ele vem com 10 ml. Esse aqui é um de farmácia e esse aqui é o mais comum, ó, que a gente encontra. É soro fisiológico, ó, 19,1%. A gente... 19, falei errado, esse aqui é 0,9%, 19 é o potássio. Então é cloreto de sódio a 0,9%, sorinho fisiológico normal, tá? Dá pra ver aí? E aí, esses flaconetes, você vai usar um por vez. Então, às vezes, você até pode usar um no mesmo dia e usar de manhã e à noite, se o bebê estiver precisando bastante de lavagem nasal. Mas esses flaconetes aqui custam aí 25 centavos, 30 centavos, 50 centavos, dependendo de onde você comprar. E fica mais fácil para você, tanto economizar o soro, quanto não precisar ficar armazenando ele na geladeira. Esse daqui você pode armazenar fora da geladeira. Aí, quando ele estiver aberto, você ou coloca na geladeira, ou se você for usar no mesmo dia, tudo bem deixar ele tampadinho, mas não pode ficar longos períodos aí pelo risco de contaminação. Então isso aqui facilita bastante, porque você não precisa comprar aqueles frascos grandes, às vezes joga fora, às vezes contamina com a própria seringa que você usou no bebê, então não é legal. Mas se você for comprar o soro grande, aí precisa armazenar na geladeira, tem duração de 15 dias.
Como é que eu lavo o nariz do bebê? Bom, existem várias maneiras, não existe exatamente a técnica mais correta. Eu costumo ensinar os pacientes a lavarem o nariz aqui no consultório. As mães no começo têm um pouco de receio, um pouco de medo de engasgo, um pouco de medo de que vai machucar. Mas olha, eu já lavei muito nariz nessa vida. A gente lava nariz de bebezinhos recém-nascidos de meio quilo lá na UTI neonatal. Então vocês não precisam ter medo. O soro fisiológico não vai pro pulmão, o bebê não afoga, o bebê não engasga. O máximo que vai acontecer é ele dar umas tossidinhas e talvez ele engula um pouco de soro e um pouco de catarro e tá tudo bem, tá bom? Então, como é que a gente faz? Para os bebês menorzinhos, tá? Bebês recém-nascidos, que ainda não ficam muito sentadinhos, você deve colocá-lo, então, apoiado num travesseiro, por exemplo, tá? Não tem problema fazer retinho, mas é um pouquinho mais incômodo pro bebê. Aqui no consultório, como eu não tenho um travesseiro, eu deixo a criança retinho, mas não tem problema se você deixar retinho. Mas você pode, por exemplo, colocar um travesseirinho embaixo da criança, deixar ela mais inclinadinha ou até fazer no colo, assim, ó, colocar a criança no colo. E aí, a gente normalmente segura os bracinhos, né, porque a criança vai estar um pouquinho agitada. Se você tiver duas pessoas, se você tiver você e o pai da criança ou alguém para te ajudar, facilita bastante, tá bom? Então, a gente vai pegar uma seringa. Essa seringa aqui é de 1 ml, tá? Ó, é seringa de 1 ml. Mas isso aqui para os bebês recém-nascidos, até uns 3 meses, vai bem. Agora para os bebês maiorzinhos, aí a seringa de 5 ml pode ser usada ou até a de 10 ml. É legal observar que a pontinha dessa seringa, tá vendo? Ela é redondinha, não é aquela pontinha de rosca. Ela é melhor porque ela não machuca a narina do bebê. A pontinha de rosca, ela é mais pontiaguda aqui e ela pode machucar. Então essa pontinha aqui, se eu colocar no meu nariz, ó, ela não machuca, tá bom? Então a gente vai deixar o bebê deitadinho, assim, inclinadinho, tá? Segurar as mãozinhas dele. E aí você vai encher, não vou encher aqui para não fazer sujeira, mas você vai encher a seringuinha com soro fisiológico, tá? E aí você vai tampar uma narina. Então deixa eu tentar mostrar para vocês de frente aqui, ó. Eu vou tampar, ó, eu vou tampar uma narina e com a outra eu vou fazer a lavagem. Então, joga o sorinho. Não precisa ficar com medo, não é para usar só gotinha, tá bom? Porque as gotinhas ficam só ali deixando a secreção mais fluida. Você tem que fazer um jato, como se fosse lavar uma calçada com a mangueira. Não tem que fazer um pouquinho de pressão? Então a gente tem que fazer um pouquinho de pressão. Se o bebê é muito pequenininho, você até pode fazer meio ml, daí depois deixa ele respirar um pouquinho, faz mais meio ml. Pode ser que esse sorinho saia no outra narina, mas pode ser que não e não tem problema. Isso depende muito da anatomia do nariz e nem todo bebê vai sair do outro lado, tá bom? E aí você geralmente faz uma massagenzinha nesse nariz que você lavou, o bebê vai chorar e geralmente ele vai jogar um tantão de catarro fora, principalmente quando o bebê tá cheio de secreção nasal, tá bom? E aí você vai repetir essa mesma coisa pro outro lado. Então, eu tampo a narina de um lado e aí eu coloco a seringuinha aqui no nariz e vou jogar o sorinho. Quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes você precisar. Eu sempre costumo dizer para os pais para observarem a respiração. Então, geralmente aquela respiração tá cheia de barulho. Quando a gente lava o nariz, a respiração limpa. Então, quando a respiração limpou, é sinal de que você conseguiu lavar o nariz do seu bebê adequadamente. Para os bebês maiorzinhos que já ficam sentados, você pode, por exemplo, apoiá-los aqui em pezinho ou até sentadinho perto da pia e fazer isso com o bebê sentado. Para os bebês menorzinhos que não sustentam a cabeça, aí você faz deitado. Para os bebês maiorzinhos que já ficam sentados, você pode fazer exatamente assim. Aí é melhor você usar uma seringa maior, uma seringa de 5 ml, e aí você pode inclinar a cabeça do bebê para frente, ó, e jogar. Nesse caso, você nem precisa tampar, você pode jogar direto com o sorinho, tá? Ou você pode tampar a outra narina também e você pode jogar o sorinho aqui. Não precisa ter medo, essa lavagem é bem efetiva, os bebês não engasgam, não afogam, ninguém morre porque lavou o nariz e os bebês ficam cansados quando a gente não limpa o nariz. Então, espero que mesmo com o meu modelo boneca, eu tenha demonstrado para vocês a lavagem nasal. Eu particularmente acho que a lavagem com a seringa e o soro é muito efetiva. Você pode usar aí na sua casa o aspirador nasal, você pode utilizar a perinha para sugar a secreção, mas lembre-se que se a secreção estiver muito grossa, estiver muito espessa, estiver rolada no nariz, só o aspirador ou só
A perinha, inclusive, pode até machucar a narina, então é sempre importante você jogar um pouquinho de soro fisiológico antes de aspirar o nariz com o sugador ou antes de usar a perinha, para deixar essa secreção, esse catarro mais molinho e para ficar mais fácil de aspirar, até para hidratar a mucosa e não machucar. Aquele aspiradorzinho nasal, se você usa muitas vezes no dia, várias vezes com a mucosa ressecada, ele pode até sangrar o nariz do bebê. Então é importante ter bastante cuidado na hora de utilizar e se você se adaptar bem, use seringa e soro. É o método mais barato e eu considero ser o método mais eficiente para lavar bastante o nariz. Para os bebês maiores, usar maior quantidade de soro, usar uma seringuinha maior. No começo eles não vão gostar, eles vão chorar um pouco, vão dar uma esperneada, mas a partir do momento que eles sentem que aquele procedimento alivia a respiração, que eles respiram com mais facilidade, muito provavelmente eles vão deixar e às vezes até te ajudar a fazer a lavagem nasal. Tem vários pacientinhos que eles mesmos já vão com a mãozinha na seringa e já conseguem ajudar os pais na hora da lavagem do nariz. Sugiro que você faça isso na hora do banho, tá? Porque daí você já limpa tudo, já lava tudo, já não precisa sujar. Agora, se o bebê estiver resfriado, aí você precisa fazer mais vezes ao longo do dia, principalmente antes das mamadas, para que o bebê mame de forma mais confortável. É obrigatório fazer lavagem nasal todos os dias? Não, se o bebê não tem sintoma nenhum, não tá com o nariz ressecado, não tá com aquele monte de casquinha em volta do nariz, não tá com o nariz cheio de catarro, com aquela respiração ruidosa, não é obrigatório. Se você quiser, você pode sim lavar, previne sim infecções respiratórias, previne alergias como rinite, por exemplo, mas não é obrigatório se o seu bebê não tem sintoma nenhum. Você pode lavar uma vez ao dia ou não. Agora, se o bebê está resfriado, com o nariz entupido, aí é altamente recomendado que você faça a lavagem nasal. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Até o próximo vídeo.